Bom, pessoal, quando a gente treina à noite, nós temos hábitos noturnos diferenciados e eu vejo dúvidas de vocês acerca de devo comer carboidrato ou não, ou algo nesse sentido. Então vamos fazer um vídeo só para quem treina à noite, como é que deve se alimentar neste momento para ter o melhor resultado de hipertrofia e de perda de gordura corporal. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal para tirar essa zica do meu olho aqui. E vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, primeiro de tudo, a alimentação, ela é obviamente um fator muito importante e o treinamento, vocês já me perguntaram qual é o melhor horário para se treinar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida aqui, ok? Mas respondendo aqui rapidamente, o melhor horário para se treinar é o horário que você tem mais disposição, ok? Então, como eu disse, tem um vídeo só sobre isso, mas para que não fique sem resposta, sempre treine no horário que você tem mais disposição, caso for possível, obviamente atender isso, porque você pode dizer, então, ó, tenho disposição de manhã, só que de manhã se eu não for para o trabalho, meu chefe, né, não vai me promover. Então, obviamente, você tem que ter essa flexibilidade. Vamos dizer que seja à noite, então, né, que é o meu caso. Por exemplo, eu treino muito bem à noite, sempre me dei bem mais com essa parte noturna. Se você treina à noite, você precisa ter energia para treinar. Então, uma refeição pré-treino, ela deve ou não conter carboidratos? Galera, uma refeição pré-treino pode ter carboidratos, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Na minha experiência pessoal, quando eu digo experiência pessoal, experiência profissional, pronto, experiência profissional pessoal, acompanhando vários e vários alunos ao longo desses anos, eu percebo que a refeição pré-treino ela é muito particular. Então eu vejo pessoas que se dão muito bem treinando em jejum, eu sou uma delas, eu vejo muitas pessoas que se dão bem comendo muito antes de treinar, comendo pouco, colocando carboidrato, tirando carboidrato, comendo 1 hora antes do treino, comendo 3 horas antes do treino, sólido, líquido. Então, o que eu mais deixo assim de pressuposto para vocês é estabeleçam algum pré-treino específico e testem outros se esse você achar que não está respondendo bem. Se achar que já está ok, tudo bem. Normalmente o que eu vejo de melhor, tá? Treinamento em jejum para pessoas que são bem condicionadas e que não fazem um treinamento de vigor muito intenso, vai muito bem. Então, por exemplo, uma pessoa que é treinada, ela tem mecanismos regulatórios hormonais, como por exemplo, glucagon, GH, cortisol, mais bem desenvolvidos. Então elas dão conta de fazer essa compensação de um treinamento. Só que se elas resolverem fazer um treinamento muito melhor do que elas estão acostumadas, então por exemplo, vou pegar um cara que está bem condicionado, só que agora ele vai fazer um treinamento de 2 horas com uma intensidade técnica avançada, vai gravar vídeo para o canal do Renato Cariani, para o canal da Growth. Então, você vai dar tudo de si, normalmente o treino alimentado vai melhor. Se for um treinamento mais ok, mais padrão, até a falha, 40 minutos, algo assim, uma pessoa treinada dá conta. Agora, um indivíduo iniciante normalmente não costuma dar conta, porque ele não tem mecanismos regulatórios muito bons. Então, normalmente aqui, vamos colocar assim, para não errar, uma refeição 2 horas antes do seu treinamento, sólida, leve, de digestão fácil, ou uma refeição líquida. Porque é legal você treinar com o estômago mais para vazio do que cheio. Por quê? O estômago cheio, ele puxa sangue para essa parte central e tira das periferias. Das periferias que eu estou dizendo, dos músculos. Então, quando você tem um processo digestivo muito grande, você tem sonolência, justamente para o corpo ficar preparado para aquilo e só para aquilo. Existem 2 tipos de sistema nervoso que você vai encontrar, o parasimpático e o simpático. O simpático é o que te coloca em estado de luta ou fuga. É melhor morrer do que perder a vida, coisa desse sentido. O outro já é para colocar você para um período de repouso, então processo digestivo. E eles são ao contrário, né? São antagônicos. Quando um tá, o outro não tá. E aí você, quando tem o parasimpático, você não tem o simpático. Ou seja, se você está num processo digestivo muito alto, você não fica preparado para um estado de luta ou fuga. Logo, você pode ter um treinamento de menos qualidade. Então, você deve treinar mais ou menos aí de estômago vazio. Vou consumir o que nessa refeição? Galera, isso depende muito. Vamos aqui bifurcar para 2 novamente. Bulk cut.
Quando você está em bulk, normalmente você come muito carboidrato durante todas as refeições, ok? Então, essa pessoa, ela não precisa necessariamente comer carboidrato 2 horas antes do treino, porque ela já comeu 2 horas antes, 2 horas antes, 2 horas antes, né? Então ela comeu carboidrato durante todo o dia, o carboidrato está estocado no músculo, o estoque está em alta, e se ela não comer carboidrato ali, não tem problema. Inclusive, muitas pessoas em bulking preferem fazer um pré-treino sem carboidrato, para que a insulina durma um pouco mais e você tenha um pouco mais de disposição para treinar. Por isso que eu falei a questão do teste e a questão de ser particular. Então, em bulk, é muito aceitável o teste de com carboidrato, sem carboidrato, com mais ou menos carboidrato. Uma proteína é sempre bem-vinda, tá? E você pode sim usar gordura num pré-treino, desde que não seja excessivo, porque ela prolonga o seu processo de digestão e isso não fica legal. Já o outro é um cut. Nesse cut, você está com o carboidrato baixo durante todo o dia, durante toda, né, o seu tempo de vida está baixo o carboidrato. Logo, se você concentra todo esse carboidrato no pré-treino, isso pode fazer diferença. No começo de um cut, talvez, não, tranquilo, porque ainda tem uma quantidade de carboidrato razoável se você começou o cut corretamente. E aí, tudo bem, só que no final, às vezes está tão pouca caloria que você já está aquele modo, né, zumbi mesmo. E aí você, quando vai treinar, não tem disposição nenhuma. Temos duas opções. Podemos dividir o carboidrato durante o dia para você ser mais ou menos durante todo o dia, ou podemos concentrar todo o carboidrato, ou uma boa parte do carboidrato, no pré-treino, para quando você comer aquele carboidrato que chegar no músculo, né, já chegou um disco voador, aí você vai treinar melhor. Então, novamente, aqui bifurca, mas normalmente no cutting, a presença do carboidrato no pré-treino é muito interessante, muito importante e faz diferença no rendimento, tá? Faça um teste. Eu estou em cut, estou indisposto, durante todo o meu dia eu consigo até administrar uma energia. Joga todo o carbo 2 horas antes e vê se você treina melhor. Ok, terminei o meu treinamento e vou para o meu pós-treino. E aqui que eu vejo, galera, que vocês ficam muito na dúvida. Não posso comer carboidrato à noite, nem nada do tipo. Galera, vocês podem, tá? E não só podem, como devem. Então, terminou o seu treino, manda um carboidrato. Qual o carboidrato? Pode ser de alto índice glicêmico? Pode ser de alto índice glicêmico. Então, vou mandar uma maltodextrina, vou mandar alguma comida também, não é? Macarrão branco, beleza. E juntamente, uma proteína. Frango, carne, soja, ovos, leite, queijo, não sei. Mas combina um carboidrato e uma proteína. A gordura eu posso colocar? Pode colocar também. Antigamente se acreditava numa pressa muito grande para poder comer e chegar no músculo. Mas aí você vai ver, Jay Cutler come depois do treino, come que não suplementa, né? Ronnie Coleman toma banho no pós-treino, ou tomava banho depois do pós-treino quando ele era fisiculturista, e ia comer hambúrguer depois. Essas práticas, obviamente, são exclusivas do fisiculturista, porque ele treina de uma maneira e toma hormônios que permite isso. Não adianta você copiar isso, vou ser igual o Ronnie Coleman, vou comer hambúrguer. Você vai ser só um comedor de hambúrguer, você não vai ser fisiculturista. Então, ele é um fisiculturista por um complexo de coisas. Isso faz parte de uma estratégia. Então, você vê que mesmo os caras de ponta, sabe, eles terminam o treino, tomam um banho tranquilo, né? Dali 1 hora, vai comer uma refeição sólida. Então, não precisa dessa emergência para se comer. Logo, num pós-treino, você pode fazer uma refeição com carboidrato, proteína e gordura. O que isso nos ensina, afinal de contas? Para você que está preocupado com o que comer quando se treina à noite, saiba que é muito mais importante você se preocupar com o que você come durante todo o seu dia. Porque o total diário de calorias, de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura é muito mais importante do que o que você faz de forma isolada. Seria muito mais fácil se fosse só tomar whey no pós-treino para gerar hipertrofia e fazer supino reto na segunda-feira. Mas é mais do que isso, é mais complexo. Antônio, você está problematizando que você vende assessoria. Não, se eu quisesse problematizar, eu fazia um vídeo por semana. Para mim hoje já é suficiente. Eu ensinava menos e vendia mais. Mas eu vim aqui todo dia tentar ensinar vocês de uma maneira mais clara possível. E a dica que eu deixo é, sempre se preocupe com as maiores coisas. Então, antes de se preocupar com o que você come à noite, próximo do horário de treinar,
Pensa no que você come primeiro durante todo o dia. Quando isso estiver 100% certo, aí você se preocupa com pequenos detalhes. Leandro Twin, como é que eu faço então para montar uma dieta de qualidade? O primeiro passo de todos é você calcular os seus macronutrientes do dia. E para isso eu tenho um vídeo aqui. Sim, tem um vídeo aqui totalmente de graça. Dá uma conferida aqui que eu ensino a calcular os macros, tanto para bulk quanto para cut.